Olá, queridos amigos, aqui estamos nós para iniciarmos o nosso estudo, o novo estudo de um novo livro, onde nós vamos certamente aprender muito, né, com André Luiz. Tudo bem, Márcia? Oi, Thelma. Olá, amigos. É um grande prazer, né, estarmos aqui iniciando esse novo projeto de um novo estudo, que possamos também aproveitar ao máximo, né, já agradecendo muito a André Luiz, a Chico Xavier, por ter nos deixado tanto ensinamento sobre a vida no mundo espiritual, que é o destino de todos nós. Não é isso, Thelma? É a vida verdadeira, né? A nossa vida verdadeira é a vida espiritual, né? A vida do espírito. Estamos aqui de passagem. Isso é um pouco difícil para nós compreendermos. E daí a gente sofre, né? A morte é um fato. Nós temos que retornar ao mundo espiritual. E com esse corpo físico, nós não podemos retornar porque ele pertence a esse mundo. Então, nós precisamos aprender sobre isso, entender sobre isso, para que nós possamos entender a morte com naturalidade, dando continuidade à vida, né? À vida imortal. É Sei isso? que é difícil, né, Thelma, mas assim, para que a gente possa ter mais serenidade, para que o dia que chegar o nosso dia e termos mais serenidade quando nós temos também perdas de entes queridos, não é deixar de sentir aquela, né, aquela dor, mas poder compreender melhor, né? Não entrar em tanto desespero, saber que a vida continua. Então, as obras de André Luiz são todas nesse sentido. E esse também é mais um desses livros que vão tratar disso, né? Da nossa saída daqui do plano material para a entrada no plano espiritual. É isso aí. Conforme a gente gosta de dizer, esse livro vem comprovar a existência da alma, vem comprovar a imortalidade da alma, mostrando os fatos, né, através dos casos que André Luiz vai nos trazer, das experiências que ele vai vivenciar, e nós vamos aprender muito, e certamente a morte é um processo educativo. O Herculano Pires tem até um livro que tem esse nome, Educação para a Morte. E nós Isso. temos que nos educar para ela, né? Porque, na verdade, ninguém perde ninguém. Nós desencarnamos, nós retornamos ao mundo espiritual, porque a gente perde coisas, né? E não perdemos pessoas. Então, os nossos entes queridos retornam para o mundo espiritual e nós temos que nos familiarizar quanto a isso, né? E já no prefácio que nós vamos ver hoje, Emmanuel traz essa clareza muito grande, né, nos mostrando aí as diferentes religiões, como veem a morte, e, na verdade, ao invés de tirar esse pavor, de nos dar condições de entender, não acrescentam, né, não nos traz nenhuma clareza, enquanto que a doutrina espírita vem nos comprovar que a morte não existe, que os nossos entes queridos estão nos aguardando. E a única coisa que nós sabemos, a única certeza que nós temos é de que vamos retornar um dia, né? Isso aí é assim tão consolador, né? E é um grande. Na verdade, tanto a doutrina espírita quanto outras denominações que têm essa consciência faz com que a Uhum. gente se sinta muito mais confortável nessa certeza da continuidade da vida. E, como a gente sabe, todos esses livros, esses 13 livros da obra de André Luiz sobre a vida no mundo espiritual, todos eles têm um prefácio de Emmanuel, não é? Então, hoje, como Thelma falou, nós vamos estudar o prefácio. E sabendo que esse livro tem 20 capítulos, né? Depois do prefácio, mais 20 capítulos. E nós vamos começar hoje, então, né? Com o prefácio do livro. Então, é Rasgando Véus, né? O prefácio de Emmanuel. E detalhe, né? Esse prefácio foi escrito em 1946. Nós vamos vendo lá para a gente ver
é o tempo em que essa obra, né, foi escrita, já com tanto tempo, né, em 1946. Então, vamos lá. Esse título é bem sugestivo, né? Porque quando a gente pensa em rasgar véus, nós logo vem à nossa mente o quê? Desvendando algo, né? Como se nós estivéssemos entrando por algum caminho onde nós vamos entender coisas que até então nós não Estavam entendíamos, veladas, né? estavam veladas. E relativando com a doutrina espírita, a gente vê que Kardec também faz isso, né? Através das obras da codificação, ele vem tirar o véu da letra, né, do Evangelho de Jesus, e Emmanuel agora vem nos tirar o véu dos ensinamentos que Jesus já nos disse, né? O tempo que ele esteve conosco, falando da vida futura, falando do renascimento, falando de tantas coisas que nós não entendíamos muito bem. E agora, com a ajuda dos espíritos, nós vamos desvendando esses mistérios, entre aspas, né? Rasgando esses véus. Exatamente, Thelma. Então, Emmanuel nos diz assim, que o homem moderno, pesquisador da estratosfera e do subsolo, esbarra ante os pórticos do sepulcro com a mesma aflição dos egípcios, dos gregos, dos romanos, de épocas passadas, né, recuadas. Os séculos que varreram civilizações e refundiram povos não transformaram a misteriosa fisionomia da sepultura. Milenário ponto de interrogação. A morte continua ferindo sentimentos e torturando inteligências. Em todas as escolas religiosas, a teologia, representando as diretrizes de patriarcas veneráveis da fé, procura controlar o campo emotivo dos crentes, acomodando os interesses imediatistas da alma encarnada. Para isso, criou regiões definidas, tentando padronizar as determinações de Deus pelos decretos dos reis medievais, lavrados à base de audaciosa ingenuidade. Então, aqui, né, Emmanuel está colocando ali no primeiro parágrafo que isso já é tão milenar, mas por mais que o conhecimento venha, até como ele coloca, né, de civilizações como os egípcios, os gregos, que tinham alguns certos conhecimentos, mas mesmo assim, até hoje, nós continuamos com as interrogações sobre o que é a morte, o que acontece com a gente depois da morte do corpo físico, né, Thelma? São as grandes perguntas da humanidade, né? Essas questões que incomodam a nossa psique, a nossa mente, a nossa consciência, que é o medo, a insegurança, o pavor mesmo da morte, né? Isso trazido já das nossas civilizações antigas. Medo da morte no sentido de que vai tudo terminar, porque nós só temos medo de algo que vai exterminar, né, conosco, ou então que nós não conhecemos o que vai acontecer. Então, traz esse pavor, né, traz essa tortura mesmo para os nossos sentimentos. Eu me lembro que quando eu era adolescente, eu perdi o sono de madrugada pensando na morte, com medo da Olha, morte. Com medo da morte. Eu tinha verdadeiro pavor de pensar na morte. Quando algumas pessoas desencarnavam na minha família, tipo a minha avózinha materna, que quando ela desencarnou eu tinha 15 anos, eu fiquei dias impressionada com aquilo, me perguntando como é que ela estaria, mas hoje eu percebo que, no fundo dessas interrogações, desse medo, desse pavor, existia algo que me fazia acreditar que ela continuava transitando. Olha só que interessante. Né? E olha, interessante mesmo. parecia que eu via ela transitando por algum lugar. Não passava na minha mente a destruição. Isso hoje eu compreendo, né? Porque é aquela ideia que a gente tem inata, que a gente traz essa ideia inata, não é a primeira vez que a gente desencarna, né? Quantas vezes
Nós Pois é. viemos e E já retornamos. voltamos, E né? já voltamos, né? Então, isso está no inconsciente coletivo de todos nós. E esse medo, esse pavor, é que nós não conhecemos como que desenrola isso, né? Então, a doutrina espírita, nesse ponto, ela vem nos trazer essa clareza, Emmanuel vai falar mais na frente. Mas antes, Márcia, queria colocar aqui que em relação a próprias religiões, né, a teologia, ela apresenta ali algumas respostas, mas não apresenta o consolo, né, que a gente encontra quando alguém nos diz que os nossos entes queridos estão vivos, né, que eles estão sendo cuidados, e quando eles próprios vêm nos dizer isso, né? Exatamente. E você lembrou de você com a sua vozinha, e eu lembro na desencarnação do meu pai, minha mãe, que também já desencarnou, mas anos depois dele, quando o papai desencarnou, e que a gente, né, eu, minha irmã e outros somos espíritas, e tentamos conversar, tentamos de alguma forma consolar a mamãe. Uhum, Mamãe era evangélica, e ela, aquilo era uma revolta ali dentro, e ela dizia: não adianta falar essas coisas para mim, porque para mim morreu, acabou, né? uhum. Então, assim, eu acho isso tão, quer dizer, o sofrimento dela era tanto, e a gente tentando consolar, mas não havia esse espaço e essa compreensão. Então, às vezes é melhor também a gente aquietar, né? Porque É, cada um, aqui tem o ele seu fala, né, tempo, que, né? né? Então, assim, e aquela coisa de, como ele fala aqui, para isso, algumas religiões criaram regiões definidas, né? Como o paraíso, o inferno, o purgatório, que graças a Deus hoje também não existe mais essa denominação, né? Mas tentando fazer alguns decretos de pessoas, né, como ele fala aqui, de reis medievais, para que desse os decretos sobre como é a morte, o que, que vai acontecer, como se nós aqui, né, tivéssemos conhecimento disso. Quer dizer, criou-se tudo isso, né, para tentar acomodar esses interesses nossos, mas que também não explicam direito como acontece, né? E É, para onde nós vamos. porque nós somos muito imediatistas, como Emmanuel fala aqui, nossos interesses imediatistas da alma encarnada. Então, quando desencarna alguém, nós logo queremos saber para onde ele foi, aonde ele está, como ele está, né? No caso de conhecer um pouquinho da doutrina espírita, logo as pessoas querem saber notícia, querem uma resposta, né? Tudo assim muito rápido e as coisas não acontecem assim. Quanto a essas regiões aí, a gente gostaria de deixar aqui uma referência muito boa para nós estarmos alimentando o nosso conhecimento, que é o livro O Céu e o Inferno, né? Onde Kardec, logo no primeiro capítulo, ele vem falando sobre as questões, né, do céu, do inferno, porque a gente vai entender quando lê essa obra que são estados de alma, que não são lugares circunscritos, né? Mas que foram criados justamente para tentar, né, padronizar aquele que é bom, aquele que é mal, aquele que fez o bem, aquele que não fez, enfim. Mas a gente vai ver com Emmanuel daqui a pouco as questões que ele faz a respeito dessa padronização, porque fica muito difícil, né? Você separar, né? Alguém, um ser maior, separar quem vai para aqui, quem vai para ali. A gente então vai ver isso melhor agora daqui a pouquinho com o Emmanuel. Então, ele diz para a gente que, indubitavelmente, províncias de angústia punitiva e dor reparadora existem nas mais variadas dimensões do universo, que são criadas por nós mesmos, né? Assim como vibram consciências escuras e terríveis nos múltiplos estados sociais, aqui também, né? No entanto, o serviço teológico, nesse sentido, não obstante respeitável, atento ao dogmatismo tradicional e aos interesses do sacerdócio, estabelece o non plus ultra, quer dizer, o apogeu, o ponto mais alto, que não atende às exigências do cérebro nem aos anseios do coração. E aqui agora, né, Thelma, como você falou, Emmanuel vai colocar uma série de questões, fazendo com essas questões
façam que a gente pense só essa questão do céu ou do inferno, não é? Como é que ele e sobre todos nós. Então ele vai fazer uma série de perguntas que passa, a gente tem que parar e refletir nas perguntas dele, né? Você quer comentar alguma coisa do parágrafo anterior para a gente entrar nessas Não, tudo bem, perguntas? podemos entrar nas questões, né? Então, e aí ele vai começar. Como vamos transferir imediatamente para o inferno a mísera criatura que se emaranhou no mal por simples influência da ignorância? Olha só, não é? Que se dará em nome da sabedoria divina ao homem primitivo, sedento de dominação e de caça. Porque nós temos outros planetas por aí que ainda temos seres primitivos, né? A maldição ou o alfabeto? O que nós vamos dar para esse ser? Por que processo conduzir ao abismo tenebroso o espírito menos feliz que apenas obteve contato com a verdade no justo momento de abandonar o corpo? Quer dizer, a gente já condena, não é? Nem na nossa lei, né, Thelma? Nossa lei dos homens, a gente não faz isso. Porque nós sabemos que Deus é bondade, é misericórdia, é um Pai, sobretudo, que foi o que Jesus veio ensinar para nós, né? Deus é Pai, Pai nosso que estás nos céus. Então, como é que nós vamos pensar, imaginar que Deus, na sua bondade, como esse Pai, né? Como é que ele vai agir dessa forma, né? Não seria Deus de bondade, porque nessa crença aí dessa definição de lugares é entendido também dentro da teologia, dentro de algumas ramificações, né? Que Deus seria aquele ser que define, né, a criatura para onde, qual é o destino dela, né? E a gente sabe que Deus não é assim. Quem determina o nosso amanhã somos nós mesmos, né? Pelas nossas escolhas. Mas tudo tem uma, digamos assim, os prós e os contras, né? No caso aqui, seres que não têm conhecimento, seres que não têm nenhum discernimento, como a gente vai determinar que ele vá para o pior lugar, né? Por causa disso. Se Então, não ainda nem teve oportunidade, né, Thelma? sente, se ele ainda nem teve oportunidade de aprender, se ele ainda nem teve oportunidade de crescer, né, na sua evolução moral, na sua evolução espiritual. Então, são questões que Emmanuel nos leva a refletir bastante, né, sobre esses pontos ainda, esses nós que não deixam as pessoas terem uma certeza dessa vida após a morte, né? Porque isso Uhum. ainda é um nó para muitas pessoas, Muita né? gente. Então, daí o sofrimento. E vamos nós. E Emmanuel continua com muitas perguntas. Dentro das mesmas razões, como promover ao céu, em caráter definitivo, o discípulo do bem que apenas se iniciou na prática da virtude? Aliás, não são perguntas, né? São reflexões que ele nos faz ficar pensando. Que gênero de tarefa caracterizará o movimento das almas redimidas na corte celestial? Formar-se-iam apóstolos tão só para aposentadoria compulsória? Como haver-se no paraíso o pai carinhoso cujos filhos fossem entregues a Satã? Que alegria se reservará à esposa dedicada e fiel que tem o esposo nas chamas consumidoras? Estaria a autoridade divina perfeita e ilimitada, tão pobre de recursos, a ponto de impedir, além do plano carnal, o benefício da cooperação legítima que as autoridades falíveis e deficientes do mundo incentivam e protegem? Negar-se-iam possibilidades de evolução aos que atravessam a porta do sepulcro em plena vida maior, quando na esfera terrestre, sob limitações de várias ordens, há caminhos evolutivos para todas as formas e todos os seres? Quer dizer, ele está fazendo uma comparação. Se nós aqui na Terra temos
questões até melhores, mais evoluídas, por que quando a gente volta para a nossa vida de eternidade aí, nós não temos essas opções? Por exemplo, como ele dá aqui, né, Thelma? Como é que um pai vai poder ficar, né, e uma mãe vir para um paraíso sabendo que seus filhos foram para o inferno e estão sofrendo, né? Para outros locais. As esposas, que seja, e mais, e vão formar, como ele fala aqui, apóstolos, para ficar lá naquele deleite eterno, naquele paraíso, daquela ociosidade. Será que é isso mesmo? É. A gente, nesse ponto, a gente lembra um pouco do que Jesus nos fala, né? Quando ele diz que há muitas moradas, né, na casa do Pai. Então, Emmanuel mesmo tem uma mensagem lá no livro Espírito de Verdade, que ele vai falando dos mundos, dos diversos mundos que existem no universo, né? Então, existem os mundos escolas, os mundos hospitais, os mundos berços, os mundos regeneradores, os mundos que acolhem esses espíritos, todos nós, quando adentramos para esse retorno, nos acolhendo naquele mundo adequado à nossa necessidade naquele momento, né? Uhum. Então, aquele que é ignorante, aquele que, como ele disse no slide anterior, aquele que fez o mal, mas ele não tem conhecimento da lei divina, então ele também tem o acolhimento, né? Ele também tem é recebido com amor dentro das possibilidades, né? Então, isso é muito consolador. Então, essas reflexões nos levam a justamente de encontro a essas falas de Jesus, essas falas desses benfeitores, como o próprio Emmanuel, que vem, a gente imediatamente começa a pensar e a entender, né, as questões dessas muitas moradas. Realmente tem muitas moradas, porque somos milhões de espíritos, né, necessitando desse regaço espiritual na hora do retorno. Isso é muito consolador. E ele continua ainda com as questões, né? Ele nos diz: a palavra trabalho seria desconhecida nos céus quando a natureza terrena reparte missões claras de serviço com todas as criaturas da crosta planetária, desde o verme até o homem? Como justificar um inferno onde as almas gemessem distantes de qualquer esperança, quando entre os homens imperfeitos, ao influxo renovador do Evangelho de Jesus Cristo, as penitenciárias são hoje grandes escolas de regeneração e cura psíquica? E por que meios admitir um céu onde o egoísmo recebesse consagração absoluta, no gozo infinito dos contemplados pela graça, sem nenhuma compaixão pelos deserdados do favor que caíram ingênuos nas armadilhas do sofrimento? E se entre as mais remotas coletividades de obscuras zonas carnais se arregimentam legiões de assistência fraterna, amparando ignorantes e infelizes? Quer dizer, ele está colocando aqui, se nós aqui, né, com toda a nossa imperfeição, conseguimos fazer tantas coisas, ajudar tanto, como é que a gente iria... por exemplo, como a gente estava falando antes, né, Thelma, ali é aquele paraíso sem atividade. Isso deve ser uma coisa muito chata, né? Sim, Muito quando monótona, quando você não tem... atividade, né? Quando você se reportou aos discípulos, né, em compulsória aposentadoria, né, no caso aí de só tocando harpa, como muitas pessoas pensam, né, que no céu entre aspas, teria locais para as pessoas ficarem louvando a Deus, cantando hinos. Isso é muito lindo, mas não é essa beatitude para isso que Deus nos criou. E ele coloca, então, a palavra trabalho, que é a palavra mais exercitada e a tarefa, né, que é dada logo que quando nós chegamos ao mundo espiritual, né?
Isso aí é um fato que nós vamos ver em todas as obras que André Luiz nos relata, e a gente pode pensar, mas é André Luiz que nos conta, mas é verdade, porque logo que os nossos entes queridos desencarnam e que podem retornar, como eles falam? Olha, estou bem, estou aqui trabalhando em determinado local, ajudando determinado grupo, sempre vem nos reportando a isso, né? E o trabalho é que vem nos dar justamente essa postura, digamos, renovadora, né? A gente viu ali no livro que nós estudamos agora, no Entre a Terra e o Céu, aquela colônia de crianças que tem, né, que a irmã Blandina dirige, Uhum. onde ali é albergado, sim, aquelas crianças até com problemas, mas a gente vê ali a felicidade de todos que estão engajados ali naquele trabalho, né? Em ajudar, né? Ajudar, colaborar e fazer com que o outro cresça, né? Esse é a tarefa dos espíritos bondosos, dos espíritos que estão à nossa frente. E a gente vê a amorosidade com que eles nos envolvem ao chegar nesses locais de acolhimento, de tratamento, sempre nos oferecendo trabalho. A gente vê o próprio André Luiz, né? Com pouco tempo que ele estava lá no nosso lar, na colônia, já foi oferecido ele um trabalho, Isso. né? Ali, embora não fosse aquele trabalho que ele estava acostumado, porque ele era médico, Uhum. né? Um trabalho mais rústico, um trabalho mais difícil, até para exercitar a questão da humildade, a questão de ver que em todas as tarefas elas têm importância. Então é muito interessante isso, né? A questão do trabalho. Eu gosto muito de refletir sobre essa questão, porque muitos acham que a gente desencarna e vamos ficar assim, parados no Na tempo, na ociosidade ali, na ociosidade, contemplação, né? não é? Recebendo prece, recebendo É. ajuda, não é nada disso. Os espíritos trabalham, eles se engajam em equipes de socorro, que vão a diferentes locais de sofrimento mesmo, recolher aquelas almas necessitadas. E o maravilhoso dessa compreensão, Márcia, é que ninguém está sozinho, ninguém está abandonado, nem aqui na Terra, nem no mundo No mundo espiritual. espiritual, Né? exatamente. Isso é muito consolador. E Emmanuel ainda vai falando para nós que é sobre essas questões. Então ele fala, olha, são interrogações oportunas para os teólogos sinceros da atualidade. Não, contudo, para os que tentam conjugar esforços na solução do grande e endevassado problema da humanidade. O Espiritismo começou o inapreciável trabalho de positivar a continuação da vida além da morte, fenômeno natural do caminho de ascensão. Esferas múltiplas de atividade espiritual interpenetram-se nos diversos setores da existência. A morte não extingue a colaboração amiga, o amparo mútuo, a intercessão confortadora, o serviço evolutivo. As dimensões vibratórias do universo são infinitas, como infinitos são os mundos que povoam a imensidade. Ninguém morre. O aperfeiçoamento prossegue em toda parte. A vida renova, purifica e eleva os quadros múltiplos dos seus servidores, conduzindo-os vitoriosa e bela à união suprema com a divindade. Então, ele está falando aqui que é para a gente refletir, né? Então, que ele coloca todas aquelas questões para os teólogos sinceros de qualquer que seja o credo, e fala de que o Espiritismo veio, né, rasgar esses véus, fazer essa compreensão mais racional, dessa fé raciocinada, sobre essa continuidade da vida, né? Então, ele fala aqui, olha, o que a gente estava conversando até agora, e a Thelma falou anteriormente, né, das equipes de ajuda, os nossos queridos que estão lá, que já foram primeiro que nós, porque a morte não extingue a colaboração amiga.
o amparo mútuo, né? Quando ele fala aqui, porque nós temos sempre alguém velando por nós, além de Deus, de Jesus e de vários amigos espirituais, nós temos também os nossos entes queridos que já foram, né, antes de nós, que também estão ali torcendo e nos ajudando. Isso mesmo. E a gente entender a morte não quer dizer que a gente vai ser indiferente, é o que ele fala aqui. A morte não exige, não extingue a colaboração amiga, o amparo mútuo, a intercessão confortadora, principalmente, né? Todos nós precisamos de preces, e principalmente os nossos entes queridos, nossos amigos, nossos conhecidos ou desconhecidos que partem, o que mais precisam é a prece, porque a gente sabe que tem o período de adaptação, né? Mas o fato é que ninguém morre. E a doutrina espírita vem, então, comprovar isso, dando uma base, né, para nós estarmos entendendo melhor essa questão da morte, que é um fenômeno natural, né? E importante também essa frase que ele diz aqui, que o aperfeiçoamento prossegue em toda parte, quer dizer, a gente cresce tanto aqui na Terra, como a gente também cresce e evolui no plano espiritual. Sim, Então ele fala que a certamente. vida se renova o tempo todo, o tempo todo. Então, sabendo que o nosso único destino é se tornar um espírito puro, né? E estar junto do nosso Pai. E é esse é o destino de todos nós, não importa o tempo que a gente vai levar para chegar lá, né? E apresentando o novo trabalho em que André Luiz comparece rasgando véus, lembrando-nos de que Allan Kardec, o inesquecível codificador, refere-se várias vezes em sua obra à erraticidade, esse é um nome até, né, que as pessoas não escutam muito, onde estaciona considerável número de criaturas humanas desencarnadas. Então, erraticidade, Kardec que coloca esse termo, para aqueles que estão no plano espiritual, já desencarnaram, estão momentaneamente nesse período de que estão esperando, quanto tempo seja, não importa o tempo que vai levar, mas que vão reencarnar novamente. Então, ele chama esse período de erraticidade. Aqueles que já estão em outros planos e que talvez não precisem voltar, esses estão em planos superiores, mas aqueles que vão e vão ter que voltar, Kardec, em suas obras, chama de erraticidade. Ele fala onde estaciona considerável número de criaturas humanas desencarnadas. Acresce notar, todavia, que transferir-se alguém da esfera carnal para a erraticidade não significa ausentar-se da iniciativa ou da responsabilidade, nem vaguear em turbilhão aéreo sem diretivas essenciais. No mesmo critério, observaríamos os que renascem no plano denso, como pessoas transferidas da vida espiritual à materialidade, não simbolizando semelhante figura qualquer imersão inconsciente e estúpida nas correntes carnais. Como acontece aos que chegam à crosta da Terra, os que saem dela encontram igualmente sociedades, instituições, templos, lares, onde o progresso continua para a frente e para o alto. Aliás, a gente até desse finalzinho aqui, a gente sabe que nós aqui somos uma cópia mal feita do que existe lá em cima, né? Então ele quer dizer assim, a vida continua, não é? A vida continua. Isso mesmo. Então, no limiar deste livro, portanto, cumpre-nos declarar que André Luiz procurou fornecer algumas notícias das zonas de erraticidade que envolvem a crosta do mundo, em todas as direções, comentando os quadros emocionais que se transportam do ambiente obscuro para as esferas imediatas, as cogitações e paixões humanas. Mais uma vez, esclarece que a morte é campo de sequência, sem ser fonte milagreira, que aqui ou além o homem é fruto de si mesmo e que as leis divinas são eternas organizações de justiça e ordem, equilíbrio e evolução. Quer comentar um pouquinho, Thelma? Ele fala aí que nesse livro, né, André Luiz vem trazer notícias das zonas de erraticidade, né? Conforme você falou, aí são zonas que são compatíveis com o mundo mental de cada um de nós, né? Então, essas notícias que André Luiz vem nos trazer é justamente contando para nós, né, o desenrolar desse retorno
desses companheiros que ele vai trabalhar um a um, né, através dos próximos capítulos, mostrando para nós esses quadros emocionais que desenrolaram ali diante da realidade de cada um, né? Vai ser bem interessante nós termos conhecimento de cada caso desse, porque são bem diferentes, né? E é isso. E agora nosso último slide, que Emmanuel fecha, dizendo que, naturalmente, a estranheza visitará os companheiros menos avisados, e o sorriso irônico surgirá, sem dúvida, na boca quase sempre brilhante dos impenitentes incorrigíveis. Não importa, porém, que Jesus, que é o Cristo de Deus, recebeu manifestações de sarcasmo da ignorância e da leviandade. Por que motivo nós outros, simples cooperadores de outro mundo, teríamos de ser intangíveis? Prossigamos, pois, no serviço da verdade e do bem, cheios de otimismo e bom ânimo, a caminho de Jesus e com Jesus. Então, isso foi escrito em Pedro Leopoldo, em 25 de março de 1946, por Emmanuel, sabendo que Emmanuel, né, é o benfeitor de Chico Xavier. Isso mesmo. Então, nós sabemos aí que muitas pessoas vão dizer que não acreditam, né? Que isso é mais uma das histórias de André Luiz, uma das histórias que os espíritas gostam de contar, mas isso não tem importância, né? O importante é que nós sabemos que a vida continua, que a alma é imortal, né? E que nós estamos a cada dia caminhando para esse desfecho, né? A cada dia menos um dia para nós aqui no plano físico. Isso é a maior certeza que nós temos, né? E conforme ele diz aqui, Márcia, acho que a gente pode pegar para nós essa frase, né? Prossigamos, pois, no serviço da verdade e do bem, cheios de otimismo, de bom ânimo, a caminho de Jesus e com Jesus. Porque não tem jeito, né, Thelma? Não. Todos nós vamos estar neste caminho. Não temos como, acreditando, não acreditando, esse é o nosso caminho. Não temos por onde fugir. Né? Graças a Deus. Então, queridos amigos, esse foi o prefácio de Emmanuel. Na semana que vem, vamos começar o capítulo 1 desse novo livro, Obreiros da Vida Eterna. Esperamos que vocês tenham gostado, né, do prefácio, tenha trazido assim, alguma curiosidade para adentrar a esse tema importante. E vamos caminhando passo a passo, dia após dia, né, no conhecimento dessas verdades espirituais que Jesus já veio nos dizer, né, que ao tempo todo ele falou da vida futura, e nós agora vamos aprofundar os nossos conhecimentos através de André Luiz. Não é isso, Márcia? Isso aí. É isso. Então, esperamos ver vocês todos na semana que vem, com o início do capítulo 1 desta obra, que vai ser tão importante para mim, para a Thelma, e tenho certeza que para todos aqueles que um dia também vão acessar esse estudo. Que possamos ficar com Jesus e até a semana que vem. Até a semana que vem. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus, com Jesus. E até lá. Até lá, Márcia. Até lá, Thelma.